Hello, people! Bom, tá diferente aqui o estúdio, né? Vocês puderam perceber que hoje só estou eu aqui em Alabá para poder falar com vocês. E por que que eu estou aqui hoje somente na minha pessoa para compartilhar conteúdo com vocês? Porque eu quero trazer uma abordagem de uma principal dor que eu identifico na aplicabilidade de quando eu vou fazer as consultorias dentro das empresas, quando eu vou fazer palestras nos eventos, quando eu estou com líderes comerciais e líderes também da área de CS, de CX, onde tem uma grande similaridade de algumas dores e algumas necessidades em específico para que possa ser possível você conseguir gerir, liderar e ter uma equipe de atendimento inicial muito eficiente. E o que seria esse atendimento inicial? Seria o seu olhar para a área do saque, o seu ponto ali de contato com o cliente frequente, depois, né, que ele já está ali ou na sua carteira, ou de repente em algum momento inicial, quando ele vai te contactar para ter algumas informações. E por vezes, grande parte dos líderes e dos gestores, eles sinalizam de não conseguirem obter os resultados desejados pelas equipes, porque ou elas não estão devidamente motivadas, ou porque realmente não entregam o desejado, ou porque não passam a informação por completo, porque de repente não ofertam o que poderia ser ofertado, né? Quando o cliente faz o contato para obter informações do que a empresa oferece. E aí é onde começam algumas questões que a gente precisa deixar e trazer de uma forma clara para que a gente possa ter um sucesso melhor nessa construção e atingir o cliente de uma maneira mais eficiente. Então, eu sinalizei alguns principais pontos aqui para poder abordar e compartilhar para que vocês possam aí extrair, né, o que pode ser diretamente aplicado de forma imediata para a sua equipe e o que você pode olhar para que você possa desenvolver e estruturar para você ter esse resultado positivo cada vez mais dentro do seu negócio. Então, o que eu queria começar realmente startando é falando sobre o time, sobre a equipe, sobre as pessoas que você vai ter na sua empresa para atender o cliente. Então, por vezes, as pessoas até pensam, né, que a gente precisa ter uma pessoa com uma grande expertise de experiência lidando com o cliente, enfim, porque acredita que assim a pessoa já estará pronta. E não necessariamente vai precisar desenvolvê-la, né? E dar a devida orientação, investir tempo para que ela possa realmente aprender a ter esse relacionamento com o cliente. Mas é aí que se engana, tá? Por mais que a gente tenha já um profissional com expertise vindo do mercado, a gente precisa sim treinar, a gente precisa investir tempo na sua capacitação, até porque a sua cultura não é igual à cultura de uma outra empresa. Cultura de uma empresa é como se fosse a nossa identidade. Nós somos únicos. Não existem pessoas iguais a nós. A nossa identidade é única e assim é a sua empresa. Por mais que você preste serviços similares ou iguais a outras, né, que você venda o mesmo produto, mas a empresa não é a mesma, porque vocês têm a cultura diferente. Logo, o seu funcionário, o colaborador, quando ele entra para sua empresa, ele precisa estar o quê? Alinhado e que ele esteja alinhado e que você possa então desenvolvê-lo e orientá-lo para aquilo que você estipula como cultura dentro do seu negócio, o que você estipula como os princípios, quais são os seus valores, né, o que você quer realmente atender e ofertar para as pessoas que prezam ali, né? O que você não abre mão, né? Quais são os valores que você não abdica de forma alguma. Por isso, gente, investir nas pessoas, no seu desenvolvimento, é um ponto primordial e é o que eu mais vejo com uma grande defasagem. E o outro ponto grande, importante relacionado à equipe é o momento de integração, né? Além de já ter esse problema na parte da contratação, é depois que essa pessoa ela insere na empresa. Em grande parte das vezes, né, as empresas estão sempre o quê? Desesperadas querendo novos profissionais. Então contrata de forma urgente, de maneira imediata, porque precisa ter alguém para atender. Essa pessoa chega na empresa quando é contratada, você simplesmente explica o que a empresa faz, né, o que ela oferta, o que ela entrega, e você coloca a pessoa para ser realmente já tá ali no front para poder ter esse contato diretamente com o cliente. O que essa pessoa sabe sobre o seu negócio? O que essa pessoa conhece dos processos internos? O que ela entende realmente com profundidade dos serviços e, de repente, da sua esteira de serviços, de produtos, para poder estar já bem preparada para lidar diretamente com o cliente. Então, o segundo ponto que eu trago aqui, que é realmente muito primordial, é
ser feito e ser realizado o onboarding do colaborador. Assim como a gente faz o onboarding do cliente, que é uma das etapas que a gente bate e ratifica muito forte na área CS. Isso também faz parte da jornada do colaborador, do que a gente chama de Employee Experience, que é a experiência do colaborador. Então, para que ele possa, né, já ter essa similaridade, essa conexão, esse desenvolvimento para com a sua empresa, com o seu negócio, ele precisa ter esse processo todo de recepção. Me faz lembrar que na época, quando eu trabalhei no atendimento e que eu era atendente, porque foi para quem aqui não sabe, mas foi assim que tudo começou, foi assim que a Alabá começou a atender, comecei como atendente de call center. E o que nós tínhamos lá dentro da empresa? Primeiro que o atendimento, ele lida com o público da empresa como um todo, né? Então, qualquer problema, seja operacional, seja da área comercial, seja da área financeira, ele vai entrar em contato com o atendimento. Logo, o atendimento precisa ter uma bagagem de conhecimento para lidar com esse público. Então, como isso era ministrado lá, por exemplo? A atendente passava aquele processo inicial de entrada pelo próprio RH, depois conhecia a estrutura do próprio setor, da área de atendimento, e existia um cronograma de pelo menos ali 2 semanas, onde ela vivenciava o dia a dia e o cotidiano de todas as áreas internas da empresa. Então, ela acompanhava como era a rotina dentro das áreas do comercial e, se essa área tinha uma execução de serviço de maneira externa, ela acompanhava essa execução interna, o processo interno, e acompanhava externa diretamente com a equipe. Por quê? Porque eu preciso entender como funciona esse fluxo, como esses processos estão interligados, para quando eu receber algum tipo de questionamento, algum tipo de solicitação de informação por parte do cliente, eu tenho informações e embasamento suficiente para me dar argumentos para poder solucionar aquela demanda. Isso fez com que grande parte dos problemas que eram então muito sinalizados por parte dos clientes, eles começassem a minimizar mais no quesito do roupante dele de repente não aceitar determinadas situações. Porque quando você realmente tem um embasamento, você tem conhecimento, você tem mais segurança na hora de rebater quando você é questionado. E isso ficou muito perceptível pela própria equipe na hora de fornecer isso para o cliente. Então, o que eu quero trazer como pontos primordiais nesse quesito, né, nessa parte macro, para o olhar de equipe é investir tempo no desenvolvimento dessas pessoas, integrá-las completamente a todos os processos, a tudo que a empresa realiza, para que ela traga eficiência no momento que ela vai fazer esse atendimento com o cliente. Para o cliente, o seu colaborador que está ali na linha de frente atendendo, ele é a personificação da sua empresa. Ele não sabe quem é o que. Quando ele vai lá na loja, ele não está imaginando quem é o CEO, quem é o diretor. Não, a loja para ele, né, aquela empresa para ele é aquele colaborador que está na frente da casa dele. Então, de que forma você está investindo e preparando essa pessoa para que seja a sua empresa aos olhos do cliente? Porque para o cliente ele é uma coisa só. O cliente não enxerga como um A, B e C. Para o cliente é uma coisa só. E se ele entra em contato, ele quer ter a solução do problema dele. Não é aquela coisa do colaborador falar, não, eu preciso verificar porque isso não é da minha responsabilidade, ou aqui não é do meu setor. Não é isso que o cliente quer ouvir. Isso só demonstra que a empresa internamente não tem uma estruturação, não tem uma jornada de processos ali de forma alinhadas e adequadas para que ele possa estar preparado e dar a resposta necessária que o cliente precisa. Então, pensem bem sobre esse quesito equipe com esses pontos primordiais para que você possa ter uma equipe melhor e mais segura na hora de iniciar e startar esse atendimento com o cliente de vocês. E aí, um outro ponto que eu trago na sequência, deixa eu só dar uma olhadinha na palavra aqui, porque muita informação, né, eu preciso dar, não tem ninguém para dividir o time comigo, então eu tenho que fazer isso aqui sozinha. Um outro ponto que é muito importante para a gente poder analisar, né, esse feeling, esse match do colaborador, são as métricas. Não tem como. Tudo que a gente tem como ação, ele vai se resultar em algum número para que a gente possa analisar o resultado. Então, ter uma gestão, né, ter uns KPIs realmente estruturados, desenvolvidos, estipulados, atrelados ao seu negócio, é o que vai dar o norte para você do resultado do que o seu colaborador, do que o seu time está lhe ofertando. E principalmente, não só pela métrica da equipe. A gestão de métricas do que tem de entrada no atendimento, né, que é o saque, o Customer Service, e aí pode acontecer pelo Contact Center, né, que é o atendimento pelo telefone, ou pelas lojas, se você tiver. Enfim, essas métricas, ela vai lhe dar dados que podem sinalizar problemas internos de processo que você tem dentro do seu negócio e que você desconhece.
Por vezes, a gente lida, grande parte lida apenas com a reclamação do cliente pelo saque como uma simples reclamação, né? O cliente está reclamando disso, a gente está tendo muita demanda aqui de 20% dos clientes, eles querem uma solicitação de serviço, 20%, 25% dos clientes querem uma segunda via, ou seja, eu já estou falando de quase 50% de demanda que você recebe mensalmente. O que essas métricas estão querendo te dizer, né? Vamos colocar nessa suposição que eu acabei de lançar para vocês aqui. Se eu tenho 20% de pessoas que solicitam um serviço, né, inerente a alguma manutenção, reparo daquilo que eu entrego, é porque eu preciso analisar e estudar como está sendo a entrega desse serviço. Será que ela está sendo eficiente? Será que não está com um problema na qualidade? Será que não está com um problema de aparelhagem? Enfim, analisando de acordo aí com o seu contexto. Porque para eu ter uma demanda solicitando reparos, manutenções que não estariam dentro de uma linha periódica para que acontecesse, eu preciso parar para analisar esse problema na causa raiz. Outra coisa, se eu analisar uma segunda aí, 25% de pessoas que recorrentemente durante todos os meses pedem uma segunda via de boleto. Poxa, mas de repente você tem um contato que ele pode fazer isso pelo site. De repente você tem um outro canal, um aplicativo que ele poderia tirar essa informação. Por que ele não faz por esses canais? Será que o processo de onboarding aconteceu e será que ele tem ciência de como ele consegue extrair essa informação? E outra, se ele está recorrendo tanto para a solicitação dessa segunda via, é porque nem o primeiro está chegando. Eu preciso identificar onde está a minha falha no faturamento, no envio dessa comunicação, para que o pagamento possa acontecer. No que eu acarreto um outro problema que vai para a área do faturamento e cobrança para analisar a adimplência desses clientes. Porque se ele está me pedindo segunda via, geralmente quando ele pede é quando ele se recorda que venceu, ou ele já recebe uma cobrança, ele fala, putz, eu tô sem a conta, e ele vai recorrer para poder pedir uma segunda via. Então, aquilo já atrasou o seu recebimento e atrapalha toda a sua projeção. Então, por vezes, né, você conseguir ter uma adimplência pontual, que é o que a gente chama de faturamento versus arrecadação dentro de um mês específico, para que eu consiga ter essa adimplência cada vez mais positiva, eu preciso ter esse processo cada vez mais eficiente. Que vai ser realmente quando ele já tem o boleto na mão, ele tem ciência da data de vencimento, para que ele já possa realizar o pagamento naquele devido tempo. Então, essas métricas iniciais primordiais de atendimento, elas servem para vocês fazerem essa avaliação dos processos. Elas servem para você mensurar a equipe, se a equipe realmente está estruturada para o tamanho daquilo que você quer ofertar, tá? Eu, por exemplo, já tive momentos de trabalhando com empresa que quando a gente começou, né, eu comecei no início do trabalho, pedindo alguns indicadores que na oportunidade eles ainda não tinham, então nós fomos desenvolver essas métricas e um ponto de sinalização era, precisamos de mais gente. A primeira coisa que falou. E aí foi quando, né, eu falei, não, antes de nós identificarmos se realmente é preciso mais colaboradores, vamos aqui analisar os números para poder identificar o que pode estar acontecendo. Então, na primeira oportunidade que nós analisamos foi que os colaboradores, eles não conseguiam ter total eficiência porque eles atendiam 2 canais de forma simultâneas, ou seja, telefone e WhatsApp. Não dá. O colaborador, ele não vai conseguir trazer e entregar uma excelência e ser eficiente fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo. Pense você aí, que está me assistindo agora, que está me acompanhando. De repente, você está ouvindo alguém no telefone e algo atrai sua atenção em outro aparelho, aqui chega uma mensagem, alguma coisa. Na hora, o que você faz? Você desliga daqui, desconecta e você presta atenção no outro lugar. Para você retomar a linha de raciocínio onde você estava tentando, né? Você estava ouvindo antes, você vai precisar ouvir depois. E a pessoa não sabe que você parou, ela continua falando. Aí você não ouviu, você precisa falar. Por favor, você pode repetir? Dependendo do estado emocional que esse cliente já está, quando você fala isso pra ele, você pode repetir, você já deixou essa pessoa muito mais exaltada. E vai ficar muito mais difícil dele resolver um problema com você. Então, o primeiro ponto, gente, e aí eu entro até um pouquinho falando sobre os canais de comunicação, é você ter as equipes direcionadas para atender cada canal que você quer ofertar pro cliente, tá? Oferte apenas os canais de comunicação que você tenha condições de atender. Se você quer colocar para que eles chamem você no direct caso eles precisem, mas você não atende, você não abre seu direct, sua rede social, cara, inabilita. Se você coloca como canal, né, põe lá ou na sua rede social o link para poder ir pro WhatsApp, ele te mandar mensagem em caso de qualquer dúvida. E aí ele manda uma mensagem e você demora mais de um dia para responder, você tá tendo eficiência no atender o cliente por esse canal? Ou seja, e através desses canais você vai poder analisar métricas que vão dar essa correspondência para você.
Então, o primeiro ponto que foi analisado nessa aqui, por exemplo, foi distinguir os canais de comunicação. E aí você analisar essas métricas de formas distintas. Você analisa a demanda e a performance das equipes, né, de acordo com o que eles têm de recebimento, qual o tempo médio, que não seja também uma coisa cobrada, né? Por muito tempo a gente teve muito tempo médio de atendimento cobrado como meta. Só que se a gente quer atendimentos, né, eficazes, né, onde seja um atendimento consultivo com o cliente, não dá para ter uma meta realmente previamente determinada. Obviamente que pelo histórico você vai analisar uma média para você saber o que pode estar disparando ou muito para cima ou muito para baixo. E aí você analisar o que pode estar acontecendo nesses dois polos distintos. Mas ele serve para te dar essa diretriz. Mas existem outras, principalmente que é o tempo de toque, que é o famoso que a gente sabe quando o cliente manda uma primeira chamada, o tempo que ele demora para poder ser atendido, né? O lead time ali que ele leva. E o tempo de espera. Quanto tempo esse cliente de repente fica lá na musiquinha esperando para ser atendido? Então, por vezes, as pessoas querem falar aqui da excelência e do sucesso, mas o canal de entrada aqui primordial não está funcionando. Então, se preocupe bastante com esses olhares aqui para você poder ter já essa percepção positiva pelo olhar do cliente. Então, já juntando essa informação de gestão de dados com canais de atendimento, o que eu quero trazer, né, como ponto aqui, outro crucial para fechar nessa linha de raciocínio de construção, são o desenvolvimento contínuo dos seus processos. Primeiro, é importante tê-los. Então, se não tem, providencie. É algo até que eu posso te ajudar, porque é algo que eu construo junto às empresas. Porque antes de nós desenharmos, estruturarmos as jornadas ideais do cliente, a gente precisa ter os processos bem desenhados. Essa jornada precisa estar clara, principalmente com estratégias embutidas, focando em resultados. Por quê? Eu não tenho como exigir que o meu colaborador execute algo com determinado padrão, com determinada excelência, para alcançar determinado resultado ou de uma determinada maneira, se eu não tenho isso muito bem desenhado para que eu aplique e para que eu treine naquela execução. Quando você não faz isso, que você simplesmente explica para o colaborador como funciona, como é que ele tem que entregar e etc, você põe a pessoa lá, é quando você passa a ter na sua equipe, se você tem 10 pessoas, 10 formas de atendimento diferentes. Porque cada um vai atender de um jeito. Cada um vai atender do jeito que eles acreditam que tem que ser. Vai ser pela percepção deles, não pela percepção da sua empresa. Então, quando você tem, aí sim, uma jornada, né, os processos bem desenhados, bem claros, definidos, né, alinhado com a jornada do cliente, né, pela percepção do cliente, aí sim você tem um padrão. Aí nós estamos falando de um padrão realmente de excelência. E onde os padrões, eles são mais facilmente replicáveis. Então, também, por vezes, pessoas falam comigo, porque eu quero fazer uma franquia, eu quero replicar, fazer um segundo negócio. Como que vai fazer? Se não existe padrão de atendimento nem no primeiro. Não tem como. Então, vamos organizar a casa para que as coisas possam ter eficiência e sucesso. Você precisa organizar a casa, né? Como você vai fazer cozinhar, como você vai fazer ali comida, se você estiver com as vasilhas todas sujas. Não tem como, né? Se você não tiver com ela limpa, cada um no seu lugar para você manusear e saber como utilizar, você não vai conseguir fazer isso no final. O resultado não vai chegar. Então, pense e imagine que a clareza vai ser sempre o ponto primordial para você ter o sucesso que você quer. Porque o sucesso que você quer é junto com o cliente. Só que antes de você obter esse sucesso com o seu cliente, você precisa ter esse sucesso internamente com a sua equipe. E isso demanda de alguém para ser a pessoa que direciona, a pessoa que vai dar um norte, que é o papel do líder e do gestor. Seja o CEO, seja o líder direto, seja o gestor de área, enfim. Mas existe alguém que vai precisar colocar essa orientação, esse direcionamento para que a equipe tenha sucesso. Obviamente que a equipe tem toda ali o papel dela de entrega, de execução e etc. Mas isso parte muito da liderança. A liderança precisa dar esse norte. E até trazendo um pouco sobre esses papéis, né, de pessoas dentro dos negócios, eu aproveito para poder colocar para vocês, vai aparecer na tela aqui em algum lugar, o QR Code do meu livro, onde eu falo das pessoas como sendo os negócios, e eu trago justamente para que as pessoas consigam ter essa visão de forma clara. Onde entra o papel do líder, onde entra a função do colaborador e onde entra ali como essencial o papel do cliente nesse negócio, porque a gente tirando cada um desses papéis, a gente não tem isso rodando e isso funcionando. Então ali eu trago de forma muito clara, de uma forma muito didática, para que vocês possam ficar bem cientes de como isso pode ser construído. E, gente, isso independe do porte da sua empresa, isso depende do segmento. Você conseguir fazer esses pontos aqui iniciais, né, que eu passei, dei uma pincelada para que possa dar essa diretriz para vocês, isso pode ser aplicado em todos os negócios. Recorrentemente, isso vem, caixinha de pergunta para mim, as abordagens vêm sempre isso, eu vejo matérias nos jornais, onde os líderes comerciais sinalizam a grande dificuldade de conseguir construir equipes de atendimento. E por que eles têm essa dificuldade? Porque eles não conhecem de atendimento.
Eu consigo ter essa prática, realmente essa facilidade, porque eu vivi atendimento. Eu fui atendente. Eu geri equipe por mais de 5, 6 anos. Né? Eu desenvolvi um projeto de sistema de atendimento do grupo pelo qual eu trabalhei, justamente na cadeira de gestão de relacionamento, por conta de ter esse conhecimento claro desse fluxo de processo e como as coisas realmente elas tendem a funcionar para ser eficiente. E eu digo para vocês, é o pilar principal de toda essa cultura e centralidade no cliente que a gente precisa poder olhar, porque ele traz muita informação e muita estratégia para a gente poder fazer o nosso negócio crescer, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, porque aqui foi uma coisa bem rapidinha para que vocês possam realmente aprender e ficar um pouco mais claro de como vocês conseguem aí desenhar e desenvolver uma gestão de relacionamento com o cliente eficaz, olhando para a parte do saque de vocês, para vocês entenderem o quanto essa área ela é primordial para vocês melhorarem os resultados, tá bom? Deixa aí o feedback de vocês, eu quero saber se vocês curtiram esse tipo de episódio, se vocês querem mais, que façam algumas coisas mais assim, uns episódios mais curtos, com alguns direcionamentos de estratégia de negócio. E não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal também, obviamente. Lá no Spotify você segue a gente e deixa suas estrelinhas para eu saber que você tá gostando, tá bom? Encerro aqui mais um episódio de Alabá Cash e semana que vem a gente se encontra.